Depois que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que impõe um teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e outros produtos, o governo de São Paulo anunciou um corte no imposto nesta segunda-feira. Segundo o levantamento feito pela Secretaria da Fazenda Paulista, a medida deverá provocar uma redução de até 50 centavos no preço final aos consumidores. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o início da implementação da medida. O chefe do executivo disse que a gasolina terá a maior redução e relembrou que o governo federal zerou ou congelou os tributos federais sobre os combustíveis desde 2019. Bolsonaro ainda ressaltou que a bancada do PT no Senado, por unanimidade, votou contra a redução desses tributos e a diminuição do preço para os consumidores. Você, Mota? São medidas para enfrentar a crise dos combustíveis. É sempre bom a gente lembrar que toda crise tem começo, meio e fim. Muita gente diz que essas medidas, reclama que essas medidas não fazem mudanças estruturais, mas elas têm como principal objetivo permitir que a gente atravesse essa crise, porque a crise vai acabar. O preço do petróleo flutua, ele sobe e desce. Vamos só lembrar, em abril de 2020, logo no início da pandemia, o preço do petróleo no mercado internacional chegou a ficar negativo. Podem verificar aí na internet. Então, a gente precisa passar por essa crise. Agora, o meu espanto era com o valor do ICMS da gasolina de São Paulo, 25%. É muito dinheiro. Está na hora dos governos estaduais ajustarem-se à realidade. Zé, temos 2 minutos. É impressionante, Mota, a facilidade com que os governadores foram em busca de dinheiro nos postos de combustíveis. Um dinheiro fácil, né? Não precisa ficar muito fiscalizando, difícil sonegação, quem entra com nota fiscal tem que sair com nota fiscal, e ali eles ficaram sócios, porque 34% de ICMS em alguns estados, né, é muito. Isso significa, senhores, num carro grande aí que tenha 100 litros, a cada 100 litros de combustível que a pessoa coloca no tanque dele, 34 litros vai para o tanque do governo. Veja que proporção. O presidente Jair Bolsonaro trouxe essa discussão. Espera aí, como se faz o preço dos combustíveis quando entra no tanque do seu carro? E aí todos viram onde estava a dificuldade. E agora é esse debate. Foi muito bem estudado. É claro que não vai resolver o problema, mas vai mostrar, inclusive, que os estados e municípios estão entrando no seu bolso. É preciso mudar isso. Ana. Então, Vitor, eu falo tanto, né, aqui do federalismo americano, do poder de ação dos cidadãos americanos nos seus estados, essa maior independência dos estados, porque às vezes nós ficamos pensando em soluções muito longe, lá em Brasília, quantos degraus até chegar em Brasília ou quantos degraus de alguma coisa que eles resolvem em Brasília até chegar no nosso município. E o federalismo americano é exatamente isso. Os estados tomam mais conta do que é necessário ou não para os cidadãos, e os cidadãos eles cobram de seus prefeitos, de seus governadores. Lá nos Estados Unidos, em 2017, por exemplo, Donald Trump, que aí é um grande homem de negócios, né? Ele, dentro da reforma tributária que ele passou, com os republicanos na Câmara e no Senado, ele fez exatamente isso. Ele enxugou os impostos federais e deixou os estados brigarem. Foi exatamente o que aconteceu. Então, nós vimos que agora, recentemente, o governador João Dória disse que estava deixando a vida pública. Ele não deixou a vida pública, né? O que aconteceu foi que a população expulsou o governador João Dória da vida pública exatamente por não prestar atenção nas necessidades do povo quando o povo cobra dentro de uma pandemia. Como o João Dória fechou São Paulo, por exemplo, e afetou a economia paulista, né, o estado mais rico aí da nossa federação, isso dá o ônus e o bônus também, né? E nesse caso, o ônus é você
ser enxotado aí da vida pública. Agora, o PT, ele foi contra tudo de bom para o país nos últimos 3 anos. Eles foram contra o MP do saneamento básico, eles foram contra a reforma trabalhista, que coloca muito mais liberdade nas ações entre empregados e empregadores, eles foram contra a reforma da Previdência. Então é isso, um lado que é muito mais Estado, um Estado enorme, onipotente, onipresente nas nossas vidas, ditando o que nós podemos fazer, o que nós podemos falar, quanto podemos gastar, se podemos reclamar ou não, seja algum questionamento na área médica ou na área econômica, e o outro lado que é um Estado mais enxuto, mais liberdade, o poder de ação nas mãos do cidadão e a responsabilidade individual perante aquela ação que tomamos.